Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, nessa manhã maravilhosa que Deus nos deu, para nós estudarmos a santa palavra do Senhor. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, meus irmãos, fechem os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe nessa manhã, esclareça, o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é bondoso, é misericordioso. Estar aqui, Senhor, é um ato de bondade da tua parte. Senhor, nós somos gratos a Deus e pedimos nessa manhã que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, abra os nossos corações para receber o ensino da tua palavra. Senhor, continua conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, lembrando que nesse trimestre, se os irmãos olharem aqui comigo, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Deus tem nos abençoado e graças a Deus tem sido lições importantíssimas. Tratamos de assuntos muito importantes para a nossa vida cristã, para a vida em comunidade, a igreja do Senhor, e nessa manhã não será diferente, porque hoje nós vamos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. O nosso textual, irmãos, encontra-se em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Irmãos, não há dúvidas de que o batismo representa uma ordenança de Deus, de Jesus Cristo, e com certeza é uma das frentes que a igreja trabalha em obediência à palavra de Deus. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1 ao 11. Então nós vamos ler esses 11 versículos juntos, que está lá no capítulo 6 de Romanos. Leiamos a palavra de Deus juntos. Você pode acompanhar na sua lição da escola dominical, está transcrito ali, e também pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, o assunto que nos é proposto é falar sobre o batismo, Como ele representa, irmãos, é um símbolo para nos relembrar de uma vida integralmente dedicada
a Cristo. A lição de hoje vai ter os seus objetivos em cada tópico que nós vamos estudar. São hoje 3 tópicos que estudaremos juntos. No primeiro tópico, irmãos, o objetivo da lição é pontuar os pressupostos bíblico-teológicos e doutrinários do batismo, também explicar no tópico 2 o símbolo e o propósito do batismo, e no terceiro esclarecer a fórmula e o método do batismo. Então, qual será que foi a motivação para que o escritor dessa lição, inspirado pelo Espírito Santo, nos trouxesse, né, irmãos, ao longo desse trimestre, esse assunto sobre o batismo? Porque se nós estamos falando no assunto desse trimestre sobre o corpo de Cristo, estamos falando sobre a igreja, a participação nessa comunidade, fazer parte da igreja, passa por um símbolo, um ritual, digamos assim, para que se faça parte deste corpo de Cristo. É muito importante compreendermos que, a despeito da palavra de Deus, nós obedecemos a ela integralmente. E há ordenanças quanto a nossas práticas de vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, mas também para a formatação da igreja, a Bíblia é específica em suas normas e regras. É lógico que há assuntos subjetivos que abrem a possibilidade de que igrejas tenham doutrinas diferentes, mas há preceitos bíblicos para a igreja que são irrevogáveis e imutáveis, que toda a igreja que se diz bíblica e que se diz fundamentada no Evangelho genuíno de Jesus Cristo, pautada na palavra de Deus, deve possuir. E o batismo, logicamente, é um desses preceitos que a palavra de Deus nos coloca e institui para a igreja genuína de Cristo Jesus. Então, nesta lição, nós vamos estudar esta importante prática cristã, que é o batismo em águas, aquele batismo que nós fazemos aqui no nosso campo de Matão a cada trimestre, né? Então nós veremos que este rito do batismo, que na Bíblia aparece praticado por João Batista, ele também foi feito por Jesus Cristo e posteriormente com os apóstolos de Jesus na igreja ali do primeiro século, uma prática muito comum e inclusive muito ocasionada, me fugiu a palavra, mas é muito provocada pelos apóstolos para aquela igreja primitiva. Então, posteriormente, logicamente, passados os anos, os cristãos primitivos adotam, e a igreja dos dias de hoje, ao longo dos séculos, houveram assim muitas alterações, mas em um determinado tempo houve um resgate desta prática genuína, da forma como está descrita a palavra de Deus, e pela misericórdia de Deus, hoje esta prática nas igrejas que prezam pela palavra de Deus é uma prática muito saudável e de acordo com a palavra de Deus. Então, não podemos deixar de dizer, irmãos, que a prática do batismo é uma prática importantíssima para a igreja de Cristo. Lógico, como toda doutrina bíblica, doutrina cristã, mas há o batismo que tem sofrido, inclusive, muitos desvios, né, infelizmente, ao longo da história. Não sofre só desvios na sua forma, mas sofre desvios também no seu propósito. Então, na forma de batizar, muitos se desviaram do que a Bíblia orienta, e também no propósito do batismo. Então, há regras a serem seguidas, e essas regras não brotaram da mente apequenada do irmão Igor, nem do nosso pastor, nem de um homem, de uma mulher qualquer, mas nós seguimos aquilo que a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras registram e nos dizem como deve ser o batismo. Então, no nosso primeiro tópico, irmãos, nós falaremos sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Esse primeiro tópico está subdividido em
3 partes, e nós falaremos no primeiro o batismo visto como um sacramento, né? A origem de um erro. Nós veremos depois o batismo não é um sacramento, mas a ordenança de Cristo. E no terceiro, o batismo deve ser administrado aos adultos. A tradição católica é uma tradição, é uma igreja que tem a sua relevância e importância. É uma igreja muito antiga, uma tradição religiosa, mas que, infelizmente, e temos que dizer isso, respaldados pela palavra de Deus, sofreu desvios doutrinários seríssimos ao longo dos anos, ao longo da história. Então, infelizmente, há muitas doutrinas bíblicas, há muitas ordenanças para a igreja que estão sim presentes na igreja católica, mas que infelizmente sofreram desvios. Não, isso não é uma questão cultural ou imaginária da minha parte, irmãos, mas podemos afirmar isso respaldados pela palavra de Deus. Um dos exemplos disso é a questão do batismo na igreja católica, porque o batismo, conforme a palavra de Deus nos orienta, ele tem uma série de requisitos e formas e propósitos que infelizmente sofreram um desvio. Então, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico olham para a prática do batismo como um sacramento. O que quer dizer isso? Talvez, se há algum irmão católico nos acompanhando nessa manhã, saiba dizer melhor que eu que a palavra sacramento é usada com certa frequência quando se trata de doutrinas como o batismo. A palavra sacramento, que vem do latim sacramentum, significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que participa. Então, nesse sentido, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, lá no século III, ele escreve e introduz, infelizmente, esse desvio na igreja, porque ele entendia o batismo como um sacramento, como um rito que vai transferir graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. O que Agostinho de Hipona, que nasceu em 354 e morreu em 430 depois de Cristo, esse pai da igreja que tem a sua relevância ao ler o livro Confissões de Agostinho, é um livro maravilhoso, é uma descrição maravilhosa de sua fé em Cristo, mas por ser um grande teólogo, considerado pai da igreja do 3º e 4º século, nós vemos, infelizmente, ele introduzindo na história da igreja um desvio a respeito do batismo, ao considerar o batismo um sacramento. Então, se sacramento é aquele rito, aquele fazer que transfere graça espiritual para aquele que está praticando, e ao dizer que o batismo é um sacramento, Agostinho implementa na igreja católica o entendimento de que, passando pelo batismo em águas, há um depósito de graça espiritual naquele que está praticando aquele ato. Isso, irmãos, infelizmente, é, na tradição católica, independentemente da fé e da consciência daquele que o pratica. Então, eu poderia, dentro desta ótica católica, participar de um batismo, independentemente de qual seja a minha fé e até a minha consciência a respeito do batismo, independentemente de qual esteja a minha forma de vida, a minha maneira de viver, seja ela viciosa, pecaminosa, não importa, mas ao participar do batismo, o ritual tem o poder de conferir graça espiritual. Qual é o grande problema disso, irmãos? Infelizmente, nesse entendimento, nós definimos um sacramento como sendo um sinal visível da graça invisível de Deus. Então, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, se o batismo é um sacramento, é um recebimento de graça espiritual, independentemente da fé de quem a pratica, da consciência de quem a pratica, torna-se imprescindível para a salvação o recebimento desta graça. Então, o batismo torna-se, dentro de algumas tradições cristãs, um requisito necessário para a salvação.
Então aqui nesse primeiro subtópico, é só para ilustrar o que a tradição cristã, protestante de alguns lugares, ou até mesmo a Igreja Católica, entende sobre o batismo. Só que quando nós olhamos o subtópico 2, nós vemos o que a palavra de Deus nos dá respaldo para crer. E eu repito mais uma vez, é importante dizer isso, ainda mais se há algum irmão entre nós de fé católica, de uma outra denominação que tem esse entendimento sacramental do batismo. É importante dizer, irmãos, que não há nada que nos impeça de termos comunhão, paz, amor entre nós, mas em questões doutrinárias discordarmos, isso é comum. A nossa defesa de fé crê que o batismo deve seguir o seu propósito e forma conforme descrito na palavra de Deus. E nós entendemos então que o ensino bíblico, concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Quando nós olhamos Mateus no capítulo 28 e o versículo 29, há ali, nós já lemos muitas vezes ao longo desse trimestre que estamos falando sobre a igreja, esse versículo, mas vamos ler novamente. Mateus capítulo 28 e o versículo 19 é aquilo a quem fomos comissionados, é uma ordenança de Cristo, uma ordenança de Deus para a sua igreja. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda o versículo 20 continua, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Então, não há, portanto, no batismo um recebimento de um poder mágico, de uma graça especial que é capaz de transferir a graça necessária para a salvação. Nós entendemos que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, que por ele alcançamos a graça salvífica, a graça responsável por nos abraçar e nos dar a possibilidade de sermos salvos. E nós sempre fazemos esse exemplo, Nós não podemos alcançar esta graça por mérito ritualístico nosso. Não é participar de um ritual ou de um sacramento, como queiram chamar, nós não receberemos naquele ritual o mérito de sermos donos desta graça. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Quantos de nós, após o batismo, ainda pecamos, falhamos, somos faltosos com o Senhor? Mas uma coisa é muito certa: o batismo é de muita importância. Nós veremos aqui ao longo da lição as formas e o propósito. Mas com certeza, irmãos, é um ritual que não é em si o ritual, mas um símbolo, por ser uma ordenança de Cristo Jesus para a igreja. E Cristo é o detentor da graça que nos confere salvação. Não é mérito nosso por participar do batismo, e nem o batismo, o ritual responsável por conferir graça. Mas a graça foi dada por Cristo, a graça de Deus derramada em nós, em seu Filho, por seu Filho em nós. E esta graça é que nos salva, não méritos meus, não rituais que eu pratico, não é a minha forma justa e piedosa de viver, é a graça de Deus, é a bondade, é o amor, é a misericórdia do Senhor. Então, que nós fiquemos com este ensino, é uma ordenança para aqueles que alcançaram e foram alcançados pela graça. Então, irmãos, o ensino bíblico, doutrinário, que cremos e defendemos, é que não há sacramento no batismo, mas uma ordenança para a igreja. Então, nós nos batizamos em símbolo do recebimento da graça, não para receber a graça de Deus. Que isso fique muito claro, irmãos, na explicação desse subtópico. No terceiro subtópico, o batismo deve ser administrado por adulto. Esse mesmo pai da igreja, Agostinho, ele entende que o batismo, que é um sacramento, também poderia ser conferido aos bebês, às crianças ainda no seu período de inocência, por terem nascido já no pecado. Uma coisa ele pontuou com razão:
Aqueles que nascem, independente da idade, já nascem numa condição pecaminosa. Isso é, com certeza, irmãos, uma certeza. Todos nascemos no pecado e estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, seja o adulto, o adolescente, o jovem ou até as crianças, infelizmente. Aí os irmãos podem até se questionar: olha, se eu acredito pela palavra de Deus que nós nascemos no pecado, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, por que não batizar as crianças? Se nós olharmos do ponto de vista católico, do qual defendia Agostinho, nós olhamos para o batismo como um sacramento, então nós creríamos que o ritual do batismo confere graça espiritual. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não entendemos o batismo como sacramento, mas o batismo como ordenança do porquê e consequência de recebermos esta graça espiritual. Então, meus irmãos, olha que interessante, é muito interessante isso. Quando nós olhamos a palavra de Deus dessa forma, nós entendemos e a compreendemos com exatidão. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas, não batizamos as crianças, bebês e inocentes durante o seu período de inocência, ou até crianças, porque não cremos na sacramentalidade do batismo. Nós cremos na ordenança. Então o que vale é a consciência daquele que está no batismo, consciente de sua morte para o mundo, de seu renascimento no corpo de Cristo, pela graça de Cristo, pelo amor de Jesus e pela salvação que há em Cristo. Então nós fazemos o batismo como uma ordenança e símbolo de uma vida já sepultada de pecados e um renascimento em Cristo Jesus. Então essa consciência, ela precisa estar presente na mente de quem está batizando. Irmãos, que consciência de sua condição pecaminosa e de seu renascimento em Cristo tem um bebê de 3 meses de idade? Nenhum. Aquela criança, mesmo em sua inocência, ainda não tem a capacidade. É lógico, é uma criança que talvez nunca pecou, mas já nascida numa condição de pecado pela natureza humana, mas em si nunca pecou. Agora você olha aquela criança e fala: não, vamos batizá-la para que ela participe deste ritual de renascimento para Cristo. Mas que consciência há nesta criança, neste bebê, de que ele está morrendo para o pecado e nascendo para Cristo? Nenhum. Então nós defendemos o que a Bíblia nos orienta a fazer: se ensinar, ir às nações, pregar o Evangelho de Cristo para a conversão do pecado, para um renascimento em Cristo. Isso demanda consciência, juízo. Então nós precisamos entender isso. Evidentemente que este entendimento do bispo de Hipona, de Agostinho, está contra o ensino de Cristo. Nós temos que ser claros e enfáticos nessa questão. Infelizmente, ele não está em acordo com os ensinos de Jesus. Por quê? Nós olhamos Mateus capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, disse: deixar os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois o nosso Senhor disse que o batismo deveria ser ministrado a quem cresce. Irmãos, para pôr um ponto final neste assunto e partirmos para o próximo tópico, abramos a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 16 e o versículo 16, que nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. A parte A do versículo. Então qual é o critério para o batismo? É crer. É o juízo e a consciência da crença em Cristo Jesus. E uma criança, no seu período de inocência, eu tenho um filho de 2 anos, esta semana nasceu a minha filha, está com menos de 1 semana de vida, e eu posso afirmar, ambos ainda não têm a consciência de que creem em Jesus Cristo. O Heitor, meu filho de 2 anos,
já lê a sua Bíblia na sua linguagem, já pronuncia Jesus, Deus, igreja, já sabe, reconhece a igreja, gosta de ouvir hinos e histórias bíblicas, mas ainda, irmãos, em sua inocência. Mesmo nascendo com a condição humana pecaminosa, mas ainda na sua inocência, para a crença, para a fé. Então, o critério do batismo, como cremos de maneira bíblica e genuína, é crer. Então haverá a necessidade do juízo da consciência no momento do batismo. Então nós não batizamos crianças, bebês, por esse motivo. Agora, aquela criança crescerá, se tornará um adolescente. Durante a adolescência, ele passará por todo um período de escola bíblica dominical, cultos de ensino, preparando e alimentando a sua fé. E se aquele adolescente, mesmo no início de sua adolescência, mostrar-se consciente de seu amor e fé em Cristo Jesus, compreendendo a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, eles entendendo a fé e crendo de todo o seu coração e compreendendo a necessidade de morrermos para o pecado e nascermos em Cristo, de fazermos parte do corpo do Senhor, então, com certeza, podemos batizá-los e eles tornam-se membros da igreja, participantes do corpo de Cristo, porque passaram pelo batismo com consciência, creram e foram batizados, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós nos atentemos bem para esta questão. Uma coisa é bem verdade. Alguns até podem se questionar, talvez o irmão até se questione. Para entender essa questão, um exemplo esclarece. Aquele amado irmão e irmã que em um culto, ao ouvir a palavra, consternou-se em seu coração e sentiu ali a necessidade de reconhecer Cristo como Salvador, e ao término do culto levantou as suas mãos e disse: eu quero aceitar a Jesus. Este mesmo irmão que neste culto aceitou a Cristo, que naquele momento teve um encontro genuíno e transformador, teve a sua vida ali depositada em Cristo, naquele momento de aceitação, ele sai daquele culto salvo. Se durante aquela noite Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e aquela fé daquele irmão, daquela irmã, que na noite anterior aceitou a Jesus, for genuíno e verdadeiro, ele será salvo? Com toda certeza, ele será salvo, mas não passou pelo batismo. Então entende, irmãos, que o batismo não é o sacramento que confere a graça, essa graça espiritual, não. O batismo é o símbolo, é uma ordenança, é um ritual que simboliza o que eu já tenho em meu coração, que é a morte para o pecado e um nascimento para Cristo, uma novidade de vida, uma nova vida. Então, mesmo sem, é lógico que todos aqueles que creem em Cristo, que sejam batizados, passem pelo discipulado e se batizem, mas se porventura Cristo voltar e alguns poucos irmãos, durante o período de discipulado, ainda não alcançou seu batismo e Cristo voltou e ele está crendo genuinamente em Cristo como Salvador, será salvo. Então, o batismo não é o sacramento, é a ordenança e o símbolo daquilo que já o declaramos em nosso coração. Amém, irmãos? Tópico 1, encerrado. O resumo desse primeiro tópico nos diz que o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. O nosso tópico 2 vai falar sobre o símbolo do batismo, o propósito do batismo. Então, no primeiro, o símbolo do batismo, que é a identificação com Cristo. O segundo, o propósito do batismo, que é o testemunho público da fé cristã. E o terceiro, não há espaço para indecisão. Então, no primeiro subtópico, o símbolo do batismo. Então, se nós cremos que a ordenança do batismo para a igreja é um símbolo, o batismo é um símbolo, é um ritual, um ato simbólico que simboliza alguma coisa, o que simboliza? Simboliza a nossa identificação com Cristo. O batismo por imersão
nos moldes bíblicos por imersão, não é como nós vimos em algumas igrejas, infelizmente, que o pastor dá um copo de água a cada um dos membros e fala: agora, depois da oração, todos se batizem, e as pessoas colocam aquele copo de água, jogam aquele copo de água sobre as suas cabeças. Isso não é batismo. Batismo é por imersão nos moldes ensinados por Jesus Cristo. Assim Jesus foi batizado. Então este batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte e sepultamento e ressurreição. Essa é a verdade que foi afirmada pelo apóstolo Paulo nos versículos lá da leitura bíblica em classe, que é Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo confirma, que o batismo é um ato simbólico e que este simbolismo, ele simboliza, a nossa identificação com Cristo. Porque ele diz assim: olha, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, o que o batismo simboliza? O batismo simboliza a nossa identificação com Cristo. Como nós nos tornamos semelhantes a Cristo ao aceitá-lo e andarmos em novidade de vida. Então, o batismo aponta para Cristo e nossa identificação com ele. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E ele diz: nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Então nós batizamos, nós imergimos as águas para simbolizar como Cristo também morreu pelo pecado. Nós morremos, imergimos naquelas águas, simbolizando a nossa vida de pecado que foi morta com a morte de Cristo. Imergimos. Aí, irmãos, nós submergimos, nos levantamos das águas, simbolizando a nossa identificação com a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte. Então, o batismo é um simbolismo, é um ato simbólico que aponta para a nossa identificação com Cristo. Então, nascemos com Cristo, por ele nascemos, mas morremos, imergimos, e por ele também ressuscitamos, submergimos as águas. É um ato simbólico. Eu sou batizado, irmãos, fui batizado na minha adolescência, se eu não me engano em 2006, e quando eu me batizei, eu tenho a memória fresca em minha mente. Eu fecho os meus olhos e eu lembro daquele dia sublime, a oportunidade que Deus me deu. E, irmãos, eu me lembro da sensação de ser imergido aquelas águas. E eu passei pelo ensino do batismo antes e me ensinou: olha, quando você imergir aquelas águas, saiba que você está morrendo para o mundo. É o simbolismo da sua identificação com Cristo. Você está morrendo para o mundo, como Cristo morreu pelos pecados. Mas a hora que o pastor levantar você daquelas águas, que você voltar à superfície, naquele momento você está renascendo, uma nova vida. Não é aquele momento, irmãos, que me conferiu um novo nascimento. Não é o ritual. O ritual é simbólico, é para declarar publicamente aquilo. Mas aquilo já estava em meu coração há muito tempo. Então, é desta forma o simbolismo, nos identifica com Cristo. E qual é o propósito do batismo? Então, nós entendemos o símbolo é a identificação com Cristo. Agora, qual é o propósito? O propósito do batismo é testemunhal. E o testemunho é público, é um testemunho público de fé em Cristo Jesus. Por isso que quando nós nos batizamos, nós somos questionados, O pastor pergunta: olha, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí você vai dizer publicamente para a igreja ouvir em alto bom som: eu creio. Você promete cumprir os mandamentos de Deus, a doutrina da igreja? Eu creio, eu sim prometo. É testemunhal, eu estou testemunhando. E não só na confissão do credo, mas também, irmãos, no ato em si.
Porque, irmãos, se nós entendemos que o batismo é uma ordenança simbólica que nos mostra e simboliza a nossa identificação com Cristo, ao praticá-la, eu testemunho para todos aqueles que vêm ou que sabem do meu batismo que eu estou morrendo para o pecado e nascendo com Cristo. É um testemunho de que aquele ato é uma reafirmação de que eu aceitei a Cristo, reconfirmei os meus passos naquele ato, de que eu estou morto para o pecado e nasço para a fé em Cristo Jesus. A fé de Cristo me abraçou, me alcançou, e aqui publicamente eu o faço sem questionamentos, sem desentendimento, mas com alegria e pureza no coração. Por isso o terceiro subtópico nos apresenta isso: não há espaço para indecisão. Uma coisa é muito certa: quando nós vamos motivar alguém para o batismo, ou até perguntamos na igreja, né, irmãos, há alguém que tem o desejo de ser batizado? Aí aquela pessoa, olha, eu tenho a vontade, eu tenho. E aí nós ensinamos, discipulamos aquela pessoa a respeito do batismo, a ensinamos qual é o simbolismo, o que estamos falando nessa aula. Nós ensinamos aos batizandos, aqueles novos convertidos, aqueles irmãos que passarão pelo batismo, e eles passam por esse símbolo, por este ato, com a consciência, com o juízo do que estão fazendo. Só que é interessante, irmãos, porque há cristãos que negam o batismo, seja por imersão, ou seja o batismo nos seus moldes, como nós os vimos aqui. Mas uma coisa é muito certa, eu gostei muito da frase que o nosso pastor trouxe aqui nesta lição, porque ele diz assim: olha, somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. É lógico, isso às vezes acontece por ignorância, porque não compreendem. Aqui um bom conselho para todos nós é ensinarmos e falarmos sobre o batismo, não só para aqueles que desejam batizar, mas tornar o batismo um ensino cotidiano em nossas igrejas, para que todos tenham a consciência do simbolismo e do propósito genuíno do batismo, para que, se há em nosso meio alguém indeciso quanto ao batismo por ignorância do ato, que ele se sinta tocado e motivado a se batizar. Então há aqueles que não se batizam por ignorância, mas também aqueles que não se batizam por falta de convicção de fé, aqueles que não estão convictos de que o que o batismo representa aconteceu em seus corações, de que eu já estou morto para o pecado e nasço para Cristo, uma nova vida, uma vida de paz, de comunhão, de serviço, de unanimidade com Cristo. Eu estou unido com o Senhor. Não, alguns, por não ter essa convicção de fé, infelizmente rejeitam o batismo. Então nós precisamos, com certa urgência, né, irmãos, sistematizar este ensino em nossas igrejas. Então, para encerrarmos e caminharmos para o final, irmãos, não há espaço para indecisão. Decida se batizar, tenha a consciência, o juízo do que representa este ato, e com certeza, irmãos, Deus terá para a sua vida bênçãos reservadas, grandiosas, importantes, para que você simbolize ao mundo e testemunhe, que a sua vida seja um farol neste mundo de trevas, de que ainda há aqueles que morrem para o mundo e nascem em Cristo Jesus. O nosso terceiro e último tópico vai falar sobre a fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitária do batismo, a fórmula herética do batismo e o batismo por imersão, um modelo bíblico, um método bíblico. No primeiro, vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 28 e o versículo 19, mais uma vez, Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ordenança, a fórmula do batismo, ela é trinitária. O que é isso, irmãos? Trinitária vem de trindade, de trino. Então, a fórmula batismal é trinitária, conforme a palavra de Deus. Isso, e eu repito, irmãos, não é um teólogo das Assembleias de Deus que assim o definiu, não é um método que o pastor, presidente... Não, meus irmãos, que isso fique claro, é a fórmula bíblica do batismo. Porque ele diz, e eu vou ler novamente, versículo 19 do capítulo 28 de Mateus: portanto, ide e ensinai as nações. Então, vá, ensine. Aí ele diz, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ali no batismo, irmão, há concretização do ministério das três pessoas da Trindade. Há ali o derramamento do amor salvífico de Deus, há ali a manifestação da morte, do jugo do pecado por Cristo e sua ressurreição, e também o início do ministério do Espírito Santo. O batismo é a união ministerial da Trindade, e nós vemos isso se cumprindo por ordem, é uma ordenança, como está na palavra de Deus: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu disse, há o momento confessional do batismo. Olha, você assume Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete cumprir os mandamentos bíblicos, as doutrinas da igreja? Eu prometo. Aí o pastor diz, então, diante da sua confissão e do testemunho da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós cumprimos uma ordenança para a igreja feita por Jesus. Esse versículo 19 e 20 são palavras de Jesus. O versículo 18 diz, Jesus chegando falou-lhes. Então é a palavra de Jesus, literalmente. Então nós estamos cumprindo algo que Jesus ordenou aos seus discípulos pessoalmente há 2000 e poucos anos atrás. Nós cumprimos hoje, em 2024, aqui em nossa igreja em Matão, quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando a fórmula trinitária para o batismo. Mas, infelizmente, irmãos, essa fórmula ensinada por Jesus e que deve ser seguida para a igreja, que se diz genuinamente bíblica, nós devemos também, e infelizmente vemos que há desvios heréticos a respeito do batismo. Então, nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem uma doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo, em nome de Jesus. Então batizam só em nome de Jesus. Aí eu pergunto, irmãos, que base bíblica há para a defesa destes métodos modalistas como o unicismo? Olha, Jesus, eu vou batizar em nome de Jesus. Não, mas nós não cremos em Jesus, que Ele é detentor de todo poder, é quem foi usado por Deus, Pai, sendo dado e assumindo forma de nossos pecados, pagando este preço, nosso Deus, Jesus também, passando por isso. Nós não cremos em Jesus? Cremos. Mas os moldes bíblicos para o batismo é trinitário, é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo no ato do batismo. Então, alguns até buscam um suporte bíblico, para essa fórmula em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 38. Quando nós lemos os escritos de Lucas aqui, ele diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só que quando nós olhamos, irmãos, esses textos, nós podemos dizer que eles não negam a fórmula trinitariana. Pelo contrário, eles prestam ampliação, dando a devida individualidade ao ministério de cada pessoa da Trindade,
só que unidos em seus ministérios. Então, como eu disse, o batismo, na fórmula trinitariana, é a conjugação, a união do ministério de cada pessoa da Trindade. Porque naquele momento nós vemos a participação na vida daquela pessoa que confessou sua fé em Cristo Jesus, que aceitou a Ele como Salvador, que serve a Deus com fidelidade, recebendo em sua vida e tendo o reconhecimento do ministério das 3 pessoas da Trindade. O amor de Deus Pai, o sacrifício de Jesus, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em seu ministério de convencimento, de tratamento da alma e do coração daquela pessoa. Então, sigamos o que a palavra de Deus nos ensina. E por fim, dizemos a respeito da imersão, que é o método bíblico. Não há vestígios de que a prática do batismo na Bíblia foi por aspersão ou imersão parcial, ou melhor, não há imersão parcial, mas há aquele batismo parcial, Nós não vemos na Bíblia respaldo para nenhuma dessas formas. Pelo contrário, nós cremos que o batismo, biblicamente, ele vem da palavra baptizo, do grego, e ele significa e dá o sentido de mergulho, de submergir. Então a própria palavra usada no Novo Testamento de origem grega é do batismo de submersão, um batismo de mergulho. Então é com base bíblica, e tanto na Bíblia como prática que vemos nas Sagradas Escrituras, de que o povo saía para ser batizado por João de dentro do Rio Jordão. Então as pessoas foram batizadas dessa forma, no mesmo molde que lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 10, Jesus também é batizado e sai da água. Então João batizava aonde havia muita água, um braço do Rio Jordão, e com toda certeza por imersão. Meus irmãos, o resumo dessa nossa terceira parte é que a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão completa. Nós temos o privilégio, irmãos? E para encerrarmos o assunto, talvez algum amado irmão tenha essa dúvida, Alguns dizem que o batismo, para ser batismo, tem que ser em rio. Há pessoas que defendem que o batismo só é genuíno quando ele é em rio e em água corrente, não pode nem ser num lago. Olhando para isso, irmãos, o que nós podemos afirmar diante de tudo que nós aprendemos? Se o batismo é simbólico, é um simbolismo, é um testemunho, é uma declaração daquilo que já está em minha vida, aquilo que já está em meu coração, que é a minha crença em Cristo, a minha morte para o pecado e meu renascimento pela graça de Cristo, não a graça sacramental do batismo, do ato, não. Não se importa aonde está ocorrendo o batismo, desde que ele seja simbólico e testemunhal, confessional, desde que a pessoa que esteja fazendo não esteja indecisa, mas convicta da fé, e desde que aquela pessoa receba o batismo na fórmula bíblica, que é trinitária e por imersão. Então, que ela seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão. Então, isso pode acontecer, irmãos, no mar, numa praia. Há muitas igrejas, como as nossas igrejas dos irmãos nordestinos, talvez a igreja de Fortaleza, Maceió, Natal, que são lugares com belas praias. Talvez igrejas simples que não tenham condições de ter um tanque batismal, batizem seus irmãos na praia, nas águas salgadas do mar. E se for nesses moldes, irmãos, está de acordo com a palavra de Deus. Seja numa lagoa, no lago, rio parado, rio corrente, ou num tanque batismal, como o é em nossa igreja. Nós temos o privilégio de ter um belo tanque batismal aqui em nossa igreja, independente de qual seja a fórmula. Desde que cumpra estas ordenanças e requisitos, há genuidade naquele batismo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, que esta manhã seja enriquecedora para a sua vida e para a sua fé.
nós continuaremos aqui, irmãos, servindo a Deus, unidos neste propósito de estar diante do Senhor aprendendo a sua palavra. Que você fique com este ensino sobre o batismo e tenha esta certeza: Deus ordena para a sua igreja o batismo. Tenhamos convicção da nossa fé e nos batizemos, falemos sobre o batismo, preguemos sobre o batismo. É um ato simbólico, é um ato testemunhal, mas indispensável para a igreja. Pelo contrário, é uma ordenança. Amém, meus irmãos? Nós estamos caminhando para o final e antes da oração, só quero deixar um convite, para que os nossos irmãos participem dos nossos cultos. Nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira e aos domingos aqui no nosso templo sede, mas também em todas as nossas igrejas, cultos nas quartas, sextas-feiras, muitas delas nos sábados e também nos domingos, e em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã há escola bíblica dominical. Não há dúvidas de que Deus tem se feito presente em nossas reuniões, em nossos cultos, e assim eu deixo o convite para todos os irmãos também. Lembrando, nós que somos alunos da escola dominical também podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária, irmãos? Você está vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali você pode mandar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Amém? Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por este ensino precioso desta manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, por este ensino tão precioso para a nossa vida, o batismo, ó Deus. Que nós tenhamos a consciência da importância deste ato que mesmo simbólico, mas que ainda, Senhor, fala muito e testemunha a respeito de nossa fé. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua ajuda. Somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor. Precisamos de Ti. Socorre-nos, Senhor. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.